Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Esse é o tema da nossa primeira lição da nossa revista do segundo trimestre do ano de 2026. Nós já estamos entrando aí no nosso segundo trimestre do ano. Então, a partir daí do próximo domingo, dia 5 de abril, estaremos iniciando esse trimestre que está maravilhoso e já de início com esse tema abençoado, Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. E você que é amante da escola bíblica dominical, você que se deleita em aprender a palavra do Senhor, você que sente prazer em alimentar a sua alma com a ministração, com o pão quentinho que recebemos da parte de Deus por meio da ministração da palavra, eu quero dizer para você que você está no lugar certo. Não passe esse vídeo, não desligue o seu aparelho, vem comigo porque agora nós vamos alimentar a nossa alma com esse pão quentinho que desce dos céus diretamente para os nossos corações. E aí nós temos aqui os nossos objetivos que são propostos pela equipe pedagógica da CPAD, que são eles: apresentar como ocorreu o chamado de Abrão. Segundo, enfatizar a obediência de Abrão a Deus diante desse chamado. E o terceiro e último objetivo, mostrar as lutas enfrentadas por Abrão ao chegar a Canaã. E aí nós temos aqui também os nossos tópicos, que são: o primeiro, Deus chama Abrão. O segundo, a obediência de Abrão a Deus. E o terceiro e último tópico, as lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. Como sempre eu tenho falado para vocês, eu acho que isso fica visível, é bem perceptível. No caso, cada um dos nossos objetivos está intimamente relacionado, no caso, com um dos nossos tópicos principais, tá certo? E aí também vocês já sabem que cada tópico principal se subdivide em 3 subpontos, cada um com um tema associado ao tema central de cada tópico. Então, chegando aqui já na nossa introdução, nós temos o seguinte: nesse trimestre que estamos iniciando agora, nós vamos estudar, nós vamos ver o período histórico, um período que nós chamamos de período patriarcal. Nesse sentido, é válido a gente dizer que a história do povo de Israel está dividida, a história antiga, do povo de Israel está dividida em 3 grandes períodos, que são eles. O primeiro período é o período patriarcal, que é esse período que nós estudaremos a partir de agora. O segundo período é o período dos juízes e o terceiro período é o período monárquico. No período patriarcal, que é esse que estaremos estudando, nós vamos falar, esse período ele abarca o período de vida de 3 grandes figuras ou 3 grandes personagens que são centrais tanto na história de Israel como na própria história da salvação, na história, no processo de redenção. Quem são essas figuras? No caso são Abraão, Isaque e Jacó. Nós vamos aprender com as experiências desses 3 homens. As suas experiências com Deus, as suas experiências de vida, na sua relação com os outros homens, os outros povos. Enfim, nós vamos trazer essas experiências para serem aplicadas na nossa vida. Uma outra questão que é importante ressaltar é que quando nós estamos tratando da história do povo de Israel, é válido a gente lembrar, é válido a gente dizer que Israel tem um diferencial em relação aos outros povos. Qual é o diferencial, pastor? É que o povo de Israel, a nação de Israel, ela foi exclusivamente criada pelo próprio Deus. Como nós vamos ver nesse trimestre e já nessa primeira lição, Deus chamou Abrão e a partir de Abrão, Deus criou, Deus levantou, Deus formou o povo de Israel com um propósito. Qual é o propósito? O propósito de ser luz para o mundo e atrair as nações para Deus.
Então, o povo de Israel está intimamente ligado com o que nós chamamos de Mission Day. O povo de Israel, ou a história do povo de Israel, está intimamente ligada com a história da salvação, com a história da redenção. Aqui também uma coisa que a gente precisa lembrar é que Deus chamou Abraão do meio dos povos que viviam na região da Mesopotâmia, mais especificamente ali na cidade de Ur dos Caldeus. A Mesopotâmia, historicamente, ela é conhecida como o berço da civilização. Todas as civilizações que nós conhecemos hoje teve, em certa medida, o seu desenvolvimento ou surgiu a partir daquela região. Foi ali entre os rios Tigres e Eufrates que as nações, os povos se desenvolveram, se organizaram como povo, como Estado, e a partir dali a gente tem o desenvolvimento das civilizações humanas. E aí é válido ressaltar também, né, que Ur dos Caldeus era naquele período uma grande metrópole, uma cidade muito rica, com uma cultura efervescente, uma riqueza gigantesca para a sua época. Outra coisa interessante é a questão religiosa daquele povo, que é de onde Deus tira Abraão. Aquele povo, eles eram politeístas, né? Tinham ali, serviam, adoravam vários deuses, extremamente idólatra. Naquele período ali, especificamente, dificilmente alguém chegaria ao conhecimento de Deus. Então, devido ao processo de idolatria, no caso, que aquele povo experienciava, que aquele povo vivia. E foi do meio desse povo, né, desse povo idólatra, né, desse povo sem Deus, que Deus vai encontrar Abraão e vai chamar Abraão e vai lhe dar uma ordem para que ele deixasse sua casa, sua parentela e fosse peregrinar numa terra que até então para Abraão era uma terra totalmente desconhecida. Era uma jornada que deveria ser feita pela fé. E Abraão, no caso, ouviu a voz de Deus e, por fé, deixou a cidade de Ur dos Caldeus, passou um período em Harã, nós vamos ver esse um pouco mais na frente, e dali seguiu pela fé para a terra de Canaã. Na terra de Canaã ele teve diversas experiências, nós vamos ver também, mas contudo, todavia, viveu sempre essas experiências baseado na fé. Então, quando Deus chama Abraão e tira ele da sua terra, tira ele do meio da sua parentela, já lá na terra de Canaã, 24 anos depois do seu primeiro chamado, Deus, no caso, vai mudar o nome de Abraão para Abraão, né, que tem o sentido, o significado de pai de multidões ou pai de várias nações, para assim cumprir a sua promessa na vida de Abraão. E essa promessa ela também chega até a nós nos nossos dias atuais, porque como eu já falei, a história do povo de Israel está ligada intimamente com a história da nossa redenção, está intimamente entrelaçada com o projeto de Deus para a salvação da humanidade. E agora nós vamos para o nosso primeiro ponto, que traz o tema Deus chama Abraão. Nosso primeiro tópico, como sempre, está dividido em 3 subpontos ou 3 subtópicos, sendo o primeiro deles a fé de Abraão diante do chamado de Deus. Então vejamos. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tudo que Abraão tinha naquele momento era a fé e também era tudo que ele precisava para cumprir o chamado de Deus, para enfrentar os desafios que estavam por vir. Porém, aqui tem uma questão que eu quero levantar, que eu entendo ser importante, é a vida de Abraão antes desse chamado. Como Abraão desenvolveu essa fé? Como Abraão atraiu o coração e a atenção de Deus para lhe chamá-lo para essa missão?
Porque a grande questão é que nós não temos muita coisa, muita informação sobre Abraão antes desse chamado. Então, o que nós sabemos de Abraão antes do chamado? É que ele era, por exemplo, o filho mais novo de Terá. Terá tinha 2 filhos mais velhos do que ele, era o Arã e o Naor. Ele era o 3º filho de Terá, portanto, o mais novo dos 3. Casou-se com Sarai, que era estéril, o que já seria uma contradição para a promessa que Deus fez a ele, porque Deus tinha feito a promessa dele se tornar numa grande nação, ou pai de grandes nações, porém Sarai era estéril. A família de Abrão era uma família idólatra, politeísta. Então eu diria que o passado de Abraão, antes do chamado, seria um passado totalmente negativo para o chamado que Deus fez, e que talvez que se fosse um homem chamando uma outra pessoa para uma missão tão importante como a Mission Day, ele não chamaria Abraão. Por que eu estou explorando a vida de Abraão antes do chamado? Primeiro, eu quero demonstrar para vocês que Abraão não foi chamado por mérito. Abraão era de família idólatra, sem grande influência. Abraão não tinha muita influência na terra de Ur. Ele tinha até alguma riqueza, tinha até a posse de alguns bens, mas nem ele, nem a família dele era influente ali na terra de Ur dos caldeus. E também a gente não encontra um histórico de comunhão com Deus. Nesse sentido, por exemplo, se nós tomarmos Jó, que era contemporâneo de Abraão, viveram mais ou menos na mesma época, Deus escolheria Jó para ser, no caso aí, esse pai dessas nações, esse pai dessas grandes nações, esse homem que estaria sendo agora inserido dentro desse projeto arquitetado por Deus, que foi o projeto da salvação e o projeto da redenção. Porque Deus dá testemunho de Jó. Deus diz para Satanás a respeito de Jó: observaste o meu servo Jó, homem fiel e temente a mim, que se desvia do mal? E de Abraão, o que nós temos? Nesse caso a gente não tem nada sobre Abraão antes do chamado. Então eu diria que Abraão era de fato uma pessoa improvável e até com contradições para o chamado. Mas Deus, na sua sabedoria e soberania, escolheu Abraão, o filho mais novo de Terá, o filho de uma família idólatra, um homem sem muita influência, casado com uma mulher estéril, para ser, no caso, o pai dessa grande nação, o pai dessas nações, o homem que hoje nós chamamos de nosso pai na fé. Não foi escolhido por mérito, não foi escolhido porque tinha feito algo, alguma coisa que atraiu a atenção de Deus, mas foi escolhido única e exclusivamente por graça, misericórdia e soberania divina. Porque quando Deus escolhe, ele escolhe e está escolhido e ponto, e acabou. Então é importante a gente entender essa questão. E aí, nesse sentido, continuando aqui o nosso comentário, ele creu em Deus, aceitou o chamado e seguiu a direção de Deus e foi abençoado por Deus. Tanto ele como seus descendentes e nós que estamos, se estivesse em Moçambique agora, eu diria, estamos na queca de Abraão. Estamos debaixo, dessa bênção que Deus prometeu, que Deus fez essa promessa, a Abraão. E aí nós que somos gentios, hoje estamos inseridos
nesse quadro, nessa história, porque Deus chamou aquele homem improvável, de uma família improvável, de uma região improvável, para se tornar esse grande exemplo de fé e hoje influenciar bilhões de pessoas ao redor do mundo com a sua fé. E agora nós vamos prosseguir para o nosso segundo tópico desse primeiro ponto, que traz o tema A Promessa para Abraão. Deus fez várias promessas para Abraão. As mais importantes que nós vamos destacar aqui são: a primeira promessa, a posse da terra por onde ele peregrinasse, e aí tanto ele como os seus descendentes, a sua posteridade, tomariam posse, teriam direito de possessão dessas terras. A segunda é ser pai de grandes nações, de grandes povos, visto uma vez que Sara era estéril, como nós já falamos, isso seria um problema se não fosse a fé. E a terceira e mais importante promessa, a mais importante de todas, que aí nós chamamos até de proto-evangelho, que é a bênção universal. Deus disse para Abraão: eu te abençoarei, e também abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus disse para Abraão que nele, ou através dele, na fé dele, todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. E nós somos abarcados, somos alcançados por essa promessa que Deus fez a Abraão. Por isso eu falei que nós estamos inseridos nessa história. Então, a história é do povo de Israel. Os exemplos que nós estamos vendo aqui são dos patriarcas, mas nós, agora no ano 2026, no Brasil e no mundo, todos os crentes salvos em Cristo Jesus fazem parte dessa promessa, fazem parte desse processo histórico. E nesse sentido, continuando aqui o nosso comentário, nós podemos dizer que nessa última promessa, que é a promessa da bênção universal, não só Abraão e seus descendentes são contemplados, mas como eu já falei, mas nós também estamos nela. Hoje Abraão é chamado de pai na fé. Ele é o nosso pai na fé. Todos nós somos filhos na fé de Abraão. E aí, nesse sentido, é importante a gente ressaltar que essa fé de Abraão, hoje, ela é uma grande influência no mundo inteiro. Nós temos aqui as três grandes principais religiões monoteístas que, no caso, arrogam para si a ideia de estar debaixo das promessas que Deus fez a Abraão. Nós temos aqui o cristianismo, que é a maior de todas elas, com mais de 2 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo inteiro. O islamismo, que já vem logo aí em seguida, e no caso o judaísmo. Somando todas essas três religiões aqui, nós temos cerca de 4,7 bilhões de pessoas no mundo inteiro que são influenciadas por essa fé de Abraão. E aí nós podemos dizer que naquele período que Deus chamou Abraão, lembra que eu falei que Abraão era um homem sem influência, o filho mais novo de Terá, e já não tinha lá tantas riquezas? Então agora Abraão é o nosso pai na fé, e que a fé de Abraão, em certa medida, sem entrar no mérito aqui da prática dessa fé, mas de certa medida Abraão é um exemplo de fé para mais de 4 bilhões e 700 pessoas no mundo inteiro. Ou seja, mais da metade da população mundial são influenciadas, no caso, pela fé de Abraão. E assim a gente passa agora para o nosso terceiro subponto deste primeiro tópico, que traz o tema As bênçãos de Deus para
Abraão. Como nós já vimos, Deus prometeu abençoar Abraão, dando a ele as terras da sua peregrinação, de suas peregrinações, e aí tanto para ele como para os seus filhos, fazendo dele também pai de nações e também a bênção universal. E aqui, em relação a essas promessas e essas bênçãos que Deus dá a Abraão, nós precisamos compreender que elas têm pelo menos dois caráteres. Ela tem um caráter material, que abarca apenas Abraão e os seus descendentes, os seus filhos, e ela tem um caráter espiritual que é universal, que aí abarca Abraão, seus filhos e todas as famílias da terra, todos os povos da terra. Qualquer pessoa que assim desejar pode receber essa promessa, pode estar inserido dentro dessa promessa que Deus fez, dessa bênção que Deus dá a Abraão. Deus disse para Abraão nesse sentido, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí nós temos uma coisa para observar aqui, é que desde o chamado de Abraão, desde o primeiro momento que Deus chamou Abraão, até o cumprimento da promessa, se passaram 24 longos anos. Foram 24 anos sendo forjado na fornalha divina, na fornalha de Deus, para ser exatamente aquilo que Deus tinha planejado. E aí, nesse período, foram muitas as experiências que Abraão viveu até chegar a hora do cumprimento da promessa. E quando chegou a hora do cumprimento da promessa, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara. Aqui parece ser uma coisa sem muito significado, mas tem um sentido espiritual muito forte, né? A ideia, por exemplo, Deus muda o significado de pai exaltado, cheio de si, né, para pai de nações, pai de multidões. Sarai, que significava minha princesa, né, uma coisa restrita, pequena, ali da família de Abraão, agora passa a se chamar Sara, de uma coisa restrita, pequena, para um chamado universal. Por quê? Porque agora Sara é a princesa das nações, né? Ela é a mãe dessas nações. Então, essa mudança de nome, essa transformação de nome no período, no momento do cumprimento da promessa, é muito significativa, é muito importante para todo o processo que Abraão experienciou, tanto ele como seus descendentes, e nós também, em certa medida. Então, nesse sentido, continuando aqui o nosso comentário, né, aqui tem uma questão que eu quero ressaltar, quero pincelar com letras garrafais e com tintas fortes, é que se nós olharmos de onde Deus chamou a Abraão, do meio que Abraão vivia, né, quem era Abraão, nós não teremos outra opção, não teremos outra alternativa, senão reconhecer que Deus escolhe, no caso, e chama quem Ele quer, não importando o seu estado, não importando o seu nome, nem a sua fama, nem a sua família e nem o ambiente aonde você vive. Por quê? Porque, no caso, em relação a Abraão, né, tudo isso que eu citei aqui seria uma oposição, seria uma barreira para o chamado de Abraão. Mas Abraão tinha o que Deus procura no homem. O que Abraão tinha, né, e que Deus procura no homem, né? Tudo que Deus queria, tudo que Deus procurava era um coração de fé, disposto a ouvir a sua voz e obedecer. E isso Abraão tinha, mesmo inserido dentro de um contexto sociocultural, econômico, religioso, né, bastante contraditório com a fé que ele vai desenvolver a partir do seu chamado.
muito contraditório com o relacionamento pessoal e íntimo que ele desenvolve com Deus depois do seu chamado. E aí eu gostaria de dizer para você que está me assistindo, para todos nós na verdade, que sejamos como Abraão, que possamos imitá-lo na fé, obediência e na total dependência de Deus. Porque na hora de Deus, na hora dele, tudo vai chegar para o lugar. E o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Então, se você tem um chamado de Deus, se prepare para cumprir esse chamado. Pode passar 24 anos, pode passar 25 anos, não importa. Deus vai cumprir com tudo aquilo que ele te prometeu, como cumpriu na vida de Abraão, apesar das adversidades. Apesar de tudo estar o contrário, e se tornando barreiras para o cumprimento daquelas promessas, Deus fez cumprir, porque ele é fiel. E assim a gente passa agora para o nosso segundo ponto, que traz o tema a obediência de Abraão a Deus. E aí nesse segundo ponto nós já temos aqui o nosso primeiro subponto, que traz o tema entendendo o chamado. Para comentar esse primeiro subponto do segundo ponto, eu quero contar uma história que eu ouvi quando eu era criança. Conta a história, diz a história que um certo pai estava no porão da sua casa. Lá no porão, tudo escuro, sem luz, sem a possibilidade de enxergar um palmo na frente do nariz. E aí o seu filho pequeno chegou de cima da escada e chamou o pai. E fez uma pergunta para o pai. Disse assim: pai, o que é a fé? E o pai parou e perguntou para o filho: você confia em mim? E aí a criança respondeu: confio. E o pai disse: então pula que eu te pego. E o menino não pensou duas vezes, pulou da escada em direção àquele ambiente escuro, sem saber aonde ia cair. E o pai agarrou a criança e perguntou para a criança: você me viu? A criança disse: não. E por que você pulou? Aí a criança disse: porque o Senhor mandou. E aí o pai respondeu para a criança: isso é a fé. A fé nesse sentido aí seria a gente dar esse salto, e confiar que no mandado de Deus nós vamos pular e ele vai nos agarrar, vai nos segurar e nada vai acontecer. E aí você vai ver que essa história que eu contei, ela tem muito a ver com a história de Abraão. Abraão, como nós já falamos, vivia num ambiente totalmente desfavorável para o seu chamado. Família idólatra, politeísta, não tinha um relacionamento pessoal com Deus, mas do meio dessa família, do meio desse povo, Abraão ouviu a voz de Deus. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele saiu ali da terra de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã, mas sem saber nada do que seria na jornada, do que aconteceria, sem saber exatamente aonde ficava essa terra de Canaã, sem saber aonde ele ia parar. Mas Abraão confiou, Abraão acreditou que ele iria sair da terra de Ur dos Caldeus, conforme o mandado de Deus, e iria para a terra de Canaã, e tudo iria dar certo, as promessas de Deus iriam se cumprir, porque aquele que chamou é fiel. E olha que Abraão não tinha uma Bíblia como nós temos hoje, não tinha esse conhecimento de Deus que nós temos hoje por meio das Sagradas Escrituras. Então, naquele período ali, era muito mais difícil acreditar, era muito mais difícil crer. Mas, contudo, Abraão sabia que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus é fiel para cumprir com as suas promessas, e Abraão sabia disso.
né? Mesmo que não tivéssemos, mesmo que Abraão não tivesse ali uma Bíblia como nós temos, mas ele conhecia em certa medida, né? E a partir da voz que ele ouviu, ele sabia que o Deus que falou com ele era poderoso para cumprir com as suas promessas. E aí, nesse sentido, tem uma coisa em relação à fé que eu quero destacar aqui. Eu sempre digo, olha, é muito difícil você conceituar a fé. Nós temos ali Hebreus capítulo 11, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê, mas eu entendo que isso ainda é muito vago para falar do que seria de fato a fé. Por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que a fé a gente consegue viver. É uma experiência pessoal do indivíduo, mas é difícil você conceituar. É difícil você falar o que ela é. Você só pode entender a fé através de um gesto desse de Abraão. A história do menino que eu contei, pula, e o menino pulou. Sai da tua terra, e Abraão saiu. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Onde é, Senhor? Eu não sei. Vai que eu vou te mostrar. Como é que vai ser a jornada? Vai que eu vou ser contigo e eu vou te abençoar. E Abraão foi, né? E cumpriu assim o chamado do Senhor. Ouviu a voz de Deus e obedeceu a sua voz. E nesse sentido, é importante que nessa lição nós possamos aprender com Abraão, que possamos fazer como Abraão. Primeiro, estar atentos à voz de Deus. E quando a voz de Deus falar aos nossos ouvidos, que nós possamos ter a capacidade, a sensibilidade de ouvi-la e a fé suficiente para obedecer o chamado divino. E aí assim a gente passa agora para o nosso segundo subponto desse segundo ponto, que traz o tema um descuido. Aqui é muito interessante o que nós vamos tratar aqui nesse subponto, viu? Vem comigo, não sai daí não. Aqui, no caso, eu quero começar dizendo o seguinte, que uma coisa magnífica na Bíblia Sagrada e que alegra muito o meu coração é perceber, é saber que a Bíblia não esconde a fraqueza dos seus personagens. Muito pelo contrário, a Bíblia descortina, revela detalhes no caso dessas fraquezas e mostra esses personagens como eles são: homens, simplesmente homens. E por que isso é maravilhoso? Isso é maravilhoso porque muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e aí nós vemos os nossos defeitos, nós reconhecemos os nossos defeitos e às vezes ficamos pensando, olha, Deus não vai me aceitar, Deus não vai me receber por causa dos meus defeitos. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e a gente olha como ela descreve esses grandes homens, no caso ela mesma diz que a terra não foi digna de recebê-los, nós vamos ver que esses homens eram homens como nós. Quando nós olhamos para os homens e mulheres que foram usados por Deus na Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que eles são homens como nós e têm os mesmos defeitos que nós temos. E aí, diante dessa verdade, diante dessa realidade, não nos resta outra coisa senão reconhecer que Deus nos abraça, que Deus nos recebe, não por mérito nosso, não porque somos perfeitos. Aliás, aqueles que são perfeitos, Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Então Deus não trabalha com homens perfeitos. Deus trabalha com homens imperfeitos para aperfeiçoá-los segundo a sua vontade e a sua graça. E aí eu diria para vocês aqui nesse nosso comentário que todo o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado exclusivamente na graça
e na misericórdia de Deus e não nos méritos ou na perfeição humana. E é isso que nós vamos ver aqui nesse subponto agora, né? Um momento de descuido de Abraão. Qual é esse grande descuido de Abraão? O que acontece? Arã, que era o pai de Ló e o irmão mais velho de Abraão, morreu na terra de Uz. Então Terá, que era o avô de Ló, assume a responsabilidade do cuidado de Ló. Então Ló passa a viver com Terá. E quando Abraão sai da terra de Uz, ele traz consigo Terá e Ló. Naor fica lá em Uz, mas Abraão traz Terá e Ló consigo. Na terra de Harã, depois de um certo tempo, Terá morre. E aí a responsabilidade de Ló passa agora para Abraão. E o que é que Abraão faz nesse sentido? Quando ele sai de Terá, quando ele sai de Harã, ele leva Ló consigo para a terra de Canaã. Esse foi o descuido de Abraão. De Abrão, né? Eu estou chamando Abraão, mas o nosso comentarista vai chamar sempre aqui de Abrão, porque ainda não chegou no ponto, ainda não chegou na fase que Deus mudou o nome dele para Abraão. Mas a questão parece ser uma coisa simples. O que tem? Qual é o problema trazer Ló consigo? Mas a grande questão é que Deus tinha sido claro, explícito, claro como a luz do sol do meio-dia para Abrão. Sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, nesse sentido aqui, o chamado e a ordem de Deus para Abraão é que ele saísse sem levar ninguém da sua família, a não ser a sua esposa Sarai. E num primeiro momento ele traz o pai até Harã, aonde o pai morre, e depois disso ele segue para Canaã levando Ló. E isso que parece ser uma coisa simples, um descuidozinho de nada, acabou gerando grandes problemas para Abraão. Acabou tendo consequências negativas que, no caso, até os nossos dias de hoje, ainda nós sentimos os efeitos dessa falha, desse descuido de Abraão. Aqui nós tivemos, no caso, por causa desse descuido, nós tivemos invejas, nós tivemos brigas, divisões, dissensões, incestos. Por causa desse descuido, nós tivemos incestos, inclusive com a geração de um dos povos, no caso, que Deus até proibiu de estar entre os povos de Israel, que no caso foram os moabitas. Então, e como eu já falei, as consequências, no caso desse erro, dessa falha, desse descuido de Abraão, chegaram até nós nos nossos dias atuais. Então é muito importante nós entendermos essa questão e termos o cuidado de não sairmos do centro da vontade de Deus. Como eu já falei, que os nossos ouvidos espirituais sejam sensíveis para ouvirmos e entendermos claramente e obedecermos à voz do Senhor. Porque é importante compreendermos que as consequências das nossas escolhas, elas virão. A colheita, ela virá cedo ou tarde. E nesse sentido, a colheita ela só é prazerosa quando nós plantamos coisas boas, quando nós estamos no centro da vontade poderosa de Deus. E aí agora a gente já passa aqui para o nosso terceiro e último ponto desse segundo tópico, que traz o tema a passagem por Harã. Vamos lá? Você está gostando? Eu estou amando essa aula, eu estou amando esse comentário. Então vem comigo para esse nosso terceiro e último subponto do segundo ponto. Nesse subponto aqui, o que nós vemos? Originalmente, a caminhada de Abraão, ou a peregrinação de Abraão, ela começa na terra de Ur dos Caldeus. Como nós já vimos, Abraão ele sai da terra de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã, no caso. E foi na terra de Ur dos Caldeus
segundo o livro de Atos, capítulo 7, do versículo 1 até o 4, que Deus falou com Abraão pela primeira vez. Então, baseado em Atos, nas palavras ali de Estevão, nós podemos dizer que Deus falou com Abraão pelo menos 2 vezes. A primeira, na terra de Ur dos Caldeus. E aí ele sai de Ur dos Caldeus, depois da morte do seu irmão mais velho, depois da morte de Harã, e vai em direção a Canaã. Só que, contudo, Abraão, ou Abrão, eu só estou me atrapalhando toda hora, meu pai amado. Abrão, ele para na terra de Harã. E ali ele fica na terra de Harã por um determinado tempo. E ele só volta, só retoma a sua caminhada, só retoma a sua peregrinação depois da morte de seu pai. Depois que Terá morre, e aí nós encontramos agora já no capítulo 12 do livro de Gênesis, depois que Terá morre, Deus mais uma vez volta a falar com Abraão e reafirmar as suas promessas, que é daí então que Abraão retoma a sua caminhada para a terra de Canaã. E aí, nesse sentido, nós não sabemos exatamente por que Abraão ficou tanto tempo na terra de Harã. Mas aí eu tenho aqui uma hipótese, né? Nós falamos inicialmente que levou 24 anos Abraão sendo forjado por Deus para ficar do tamanho certo, na quantidade certa, na forma certa, do modo certo, do jeito certo que Deus queria. Então, baseado nessa fala, baseado nessa ideia, aqui eu tenho uma visão de que provavelmente, né, possivelmente, uma explicação para essa estadia de Abraão na terra de Harã seja exatamente o fato de que ele trouxe consigo Terá e Ló. E aí nós já tínhamos visto que a ideia, no caso, o mandado de Deus era: sai da tua parentela, quer dizer, deixa todo mundo aí, vem para a terra que eu vou te mostrar, vai para a terra que eu vou te mostrar. Só que vem, Abraão traz consigo o seu pai e o seu sobrinho. Então aqui, no caso, na minha hipótese, né, eu vejo aqui uma chance, uma ideia de que Abraão ficou em Harã porque Deus não permitiu que ele continuasse a caminhada enquanto Terá estava vivo. Lembra que eu falei que a família de Abraão era idólatra? Quem era o chefe da família de Abraão? Terá. Então, eu não sei, mas aqui é uma hipótese, né, uma ideia que eu trago, uma teoria que eu apresento, é que Terá poderia ser um empecilho para o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. E aí, por isso, é que ele vai, no caso, retardar a caminhada, ele vai parar ali na terra de Harã, e ele só volta a retomar a sua caminhada depois da morte de Terá. Só que nesse sentido aqui, contudo, nós sabemos que todas as coisas, nós podemos dizer, a Bíblia nos revela isso, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O fato é que em Harã, no caso, Abraão amadureceu muito na fé. É por isso que eu estou falando, dentro daquele processo, né, da preparação, dentro daquele processo de ficar exatamente do tamanho que Deus quer, no caso, é que pode ter motivado ali, no caso, Deus pode ter impedido que Abraão saísse de Harã até que ele ficasse do jeitinho que Deus queria, né? Porque o fato é que ele cresce muito ali em Harã, ele amadurece em Harã, até Harã, em certa medida, ele está sob a tutela do pai. Veja, o chamado é dele, mas ele está sob a tutela do pai. Por que eu digo isso? Porque, inclusive, se nós não tivermos cuidado, nós interpretamos mal o que está no capítulo 11 do livro de Gênesis. Que Terá saiu de Ur, trazendo consigo Abraão e papai e tal. Entendeu? Porque lá no livro do Gênesis, capítulo 11, o escritor diz que era Terá que desceu para Harã com Abraão. É exatamente porque Abraão ainda estava na tutela do pai. Se o pai está vivo, o chefe da família era o pai. E isso era um empecilho para o cumprimento da promessa. Então ele vai crescer, ele vai amadurecer na fé,
né? Ele vai ganhar experiência e vai se desenvolver de modo a cumprir exatamente aquilo que o Senhor lhe tinha dito, né? E estar na forma certinha, né? Para aquilo que Deus queria fazer com ele ali na terra de Canaã. E aí assim a gente já passa aqui para o nosso terceiro subponto, que traz o tema: as lutas que Abraão enfrentou ao chegar a Canaã. E aí nós temos aqui o nosso primeiro subponto, que é a dificuldade contra a fome. Então, como nós estamos observando, como nós estamos vendo nessa lição, a trajetória de Abraão é um exemplo para nós em vários aspectos. No caso apresentado aqui nesse subponto, nós estamos vendo que Abraão deixou tudo lá na terra de Ur, depois ali em Harã, e partiu para a terra de Canaã, confiando na promessa de Deus, debaixo da promessa de Deus, né? A promessa de que ele seria abençoado naquela terra estranha, naquela terra onde ele deveria peregrinar. E ao chegar em Canaã, o que Abraão encontrou? Imagine você, Deus diz para você: sai daqui, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar e eu vou te abençoar quando tu chega lá. E aí você sai, quando você chega lá no lugar que você vai, o que você encontra? Abraão encontrou uma crise econômica provocada por uma estiagem, né, que gerou uma fome generalizada na região. E eu acho que isso seria frustrante, não é não? Você dizer assim: olha, eu estou indo, que Deus vai me abençoar, e chega lá, você dá logo de cara com uma crise, você dá logo de cara com uma fome. Foi o que aconteceu com Abraão. E eu acredito que isso foi muito frustrante para Abraão. Mas as promessas de Deus continuavam de pé. Mesmo diante daquela frustração, Abraão continuava crendo que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. E aí, nesse sentido, né, o que acontece em seguida seguindo aí esse episódio da fome, no caso, nos mostra como Deus transforma situações difíceis em oportunidade de bênção, né? E aí eu digo o seguinte para vocês: que nós possamos aprender com a experiência de Abraão e entender, saber que mesmo em situações difíceis, mesmo naquelas situações mais indigestas, mesmo naquelas situações mais complicadas ou nas maiores crises, Deus continua fiel e os seus propósitos continuam de pé. Nós vamos ver que dentro desse processo, seguindo o fluxo dessa história, Abraão, apesar dos percalços que viveu, apesar das intempéries que experienciou, no final ele foi extremamente abençoado por Deus. E aí a gente já vai agora para o nosso segundo tópico, ou segundo subponto desse terceiro ponto, que traz o tema: a dificuldade de ir para o lugar certo. Então, o que nós estamos vendo aqui nesse segundo subponto do terceiro ponto? A grande questão aqui é que Canaã, apesar de ser uma terra abençoada, uma terra boa e próspera, ela dependia da chuva, ou das chuvas sazonais, por causa da agricultura e a criação de gado. Então ela tinha uma dependência muito forte dessas chuvas para manter a sua economia aquecida. E aí o problema é que naquela região, e aí isso aconteceu várias vezes, na verdade, e acontece até hoje, um fenômeno, no caso, impediu, quando Abraão chegou, e aí Abraão chegou exatamente dentro desse fenômeno, né, um fenômeno que impedia as chuvas sazonais. E aí, no caso, causando um longo período de estiagem. Bom, se Canaã dependiam dessas chuvas sazonais para manter a sua agricultura e a criação do seu gado,
e, em certa medida, aquecer a sua economia, e Abraão chega nesse período de estiagem, nesse período de seca, Abraão dá de cara aí com a fome, né? Como nós vimos no tópico ou no subponto anterior. Enquanto que o Egito era diferente. O Egito, no caso, dependia do rio Nilo. E aí, para quem estuda a história, sabe que nas enchentes anuais do rio Nilo, quando ele enchia e transbordava, ele deixava ali um limo, um lodo nas margens daquele rio, aonde aquilo virava um adubo e a terra era fertilizada, e os egípcios plantavam ali o ano todo. E também os egípcios foram um dos primeiros povos a desenvolverem a técnica da irrigação. Então a dependência do Egito dessas chuvas era muito menor ou quase não existia em relação à terra de Canaã. Então no Egito tinha produção o ano inteiro. E aí nós vamos ver nos relatos bíblicos que essa não foi a única vez que isso aconteceu. Inclusive nós temos aquela história de José, dos irmãos de José, que desce para o Egito para comprar comida e coisa e tal. Por quê? Porque era muito comum os moradores da terra de Canaã, nesses períodos de dificuldade, nesses tempos de crise, de fome, ir até o Egito para buscar ou comprar alimento. Por quê? Porque no Egito, apesar de tudo, né, o Egito era uma terra, nesse sentido aí, que não dependia dessas chuvas estacionais, e aí tinha uma certa prosperidade e comida o ano inteiro. E aí, nesse sentido, Abraão, recém-chegado em Canaã, e sendo ele responsável por muitas vidas, uma das grandes questões na vida dos líderes, e aí a maioria das pessoas não entende isso, não é verdade? E às vezes até apedreja, criticam muito as lideranças, mas uma grande questão na vida das lideranças é que essas lideranças, elas sempre são responsáveis por muitas vidas. No caso, nós temos líderes aí que são responsáveis por centenas de milhares, de milhões de vidas. No caso de Abraão, ele era responsável por muitas vidas ali, tanto da sua família como dos servos que estavam com ele, os animais que ele possuía. Caso ele ficasse em Canaã, ia morrer todo mundo de fome, né? Então, qual é a decisão que Abraão toma aí na direção de Deus? Abraão toma a decisão de descer até o Egito para adquirir alimentos. Aliás, não foi só para adquirir alimentos, não. Na verdade, Abraão desceu para o Egito para peregrinar lá no Egito. Ele desceu com o propósito de ficar um certo tempo lá no Egito, né? E ele desce ali, né, levando tudo que ele possuía, seu gado, seus servos, inclusive, no caso, a sua esposa, a sua mulher Sarai, né, que aí tem toda essa história que aconteceu com Sarai, que é uma coisa incrível, né? E aí aqui eu digo o seguinte, que não importa aonde nós estejamos. Para Abraão, se ele chegasse ali em Canaã, no Egito, onde quer que ele estivesse, as mãos de Deus, no caso, estaria sempre sobre a cabeça de Abraão. Por quê? Porque o lugar que nós estamos é o que menos importa. O que é mesmo importante para nós é estarmos no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo vai dar certo, né? Mesmo que por meios inesperados e inusitados, como nós vamos ver um pouco mais na frente, né, com a questão da história ali de Sarai no Egito e a história de Abraão, enfim, e tudo mais. Ali com Faraó, a gente vai ver que mesmo que por meios inusitados e inesperados, Deus sempre tem uma providência, Deus sempre tem um modo, um jeito de nos abençoar. E assim a gente passa agora aqui para o nosso terceiro e último subponto do nosso terceiro e último tópico também. E aí esse terceiro subponto traz o tema: a dificuldade em falar a verdade. Vamos lá? Vem comigo que a coisa tá gostosa, vem comigo que a coisa tá boa.
E chegando aqui para o finalzinho da nossa lição, esse aqui é o último comentário que a gente faz hoje. Observe, Abraão, ele desce com tudo que ele possuía para a terra do Egito. Ao chegar na terra do Egito, uma coisa inusitada aconteceu, né? Sarai, que apesar da sua idade, era uma mulher muito bela, muito linda, e acabou por chamar a atenção dos egípcios. E a Bíblia diz que os funcionários, os servos de Faraó, comentaram na presença de Faraó sobre a beleza de Sarai. E aí o que Faraó faz? Faraó decide tomar Sarai para ser uma das suas esposas. E Abraão, que era o marido de Sarai, faz o quê? Aí a história é conhecida, né? Abraão, no caso, com medo de morrer por causa de Sarai, ele oculta o fato de que Sarai era a sua esposa. Quando ele é indagado sobre essa questão, ele diz que Sara era a sua irmã. De fato, Sara era meia-irmã de Abraão, mas ela não era só a meia-irmã de Abraão, ela era também a esposa de Abraão, e ele oculta isso de Faraó. E aí observe, porque aqui tem uma coisa bastante curiosa. Faraó pega, no caso, toma Sarai para ser a sua esposa na inocência. Faraó não sabia que Sarai era a mulher de Abraão. Para ele, até então, Sarai era a irmã de Abraão. Inclusive, é aqui que eu digo que Deus vai usar situações inusitadas para te abençoar. Porque Faraó acaba abençoando Abraão muitíssimo, né? Dando a ele gado, ovelhas, camelos, por causa de Sarai. Só que tem um porém. Aí Deus toma as dores. Deus entra no negócio e fere Faraó e a casa de Faraó. E aqui tem uma questão que me chamou a atenção. Porque na minha mente, no caso, Deus deveria proteger Sarai por causa de Abraão. Porque a promessa era feita para Abraão. Mas não é isso que o texto bíblico diz. A Bíblia diz que Deus feriu a Faraó por causa de Sarai e não por causa de Abraão, né? Deus se movimenta para proteger Sarai, né? E não, no caso, Abraão, apesar de que a promessa tinha sido feita a Abraão ou a Abrão, ainda lá na terra de Ur dos Caldeus, né? E aí o que nós aprendemos aqui é que, apesar da promessa ter sido feita a Abrão, essa promessa dependeria de Sarai para ser cumprida. Se não fosse assim, a promessa de Deus teria se cumprido na vida de Ismael, o filho de Agar. E aí Deus disse assim, não. A descendência que eu vou criar, a nação que eu vou levantar, vai sair do ventre de Sarai. E aí nesse momento aqui, para proteger Sarai, Deus fere a casa de Faraó e fere Faraó com muitas pragas. Aqui é o cuidado de Deus com Sarai, é a proteção de Deus com Sarai. E protegendo Sarai, Deus estava também garantindo o seu projeto. Deus estava garantindo que o seu plano funcionaria. E aí, para concluir esse comentário, eu deixo aqui uma mensagem bíblica que diz: desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus tão grande como o nosso, que trabalha em prol daqueles que o amam. E aí, mesmo na falha de Abraão, com mesmo Abraão, mais uma vez, fraquejando na fé, tendo esse descuido na fé, Deus entra no cenário para proteger Sarai e, em certa medida, livrar Abraão de uma situação complicada. Imagine só, você tem a sua esposa e outro cara tomar para ser... É bem complicado, apesar de que o contexto histórico aqui é bem diferente, a gente tem que ter o cuidado para não cometer o chamado anacronismo, mas é esquisito para qualquer tempo, para qualquer época, você ter sua mulher e a sua mulher ser tomada para ser esposa de outro homem. Então Deus, ele vai estar sempre cuidando de nós, e isso que nós estamos tratando, que nós estamos trabalhando nessa lição, é uma mensagem, é um reflexo desse cuidado de Deus por aqueles que o amam. Então, assim como Deus cuidou de Sarai e abençoou Abrão ali no Egito, aumentando o seu gado, aumentando o seu rebanho, Deus vai cuidar de mim
vai cuidar de você, vai entrar com providência nas nossas necessidades e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado em nós. Esse é o comentário dessa nossa primeira lição que será ministrada nesse próximo domingo. E aqui mais uma vez eu quero pedir para você que ficou até aqui comigo, dê aí o seu like, dê o seu joinha, tá certo? Curta aí esse vídeo, comente nesse vídeo. Quanto mais você comenta, mais no caso a plataforma vai distribuir, vai entregar para outras pessoas. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e vamos juntos nessa corrente do bem pela propagação e anunciação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Elias Xavier e te espero no próximo vídeo. Um abraço e até lá.